Bom, então bem-vindos mais uma vez e hoje o assunto aqui vai ser otite média. Sabe quando o seu filho tem aquela dor absurda, geralmente durante a noite, ele te acorda com uma dor de ouvido absurda, doendo muito o tímpano dele? Então vou tentar explicar para vocês aqui como é que isso ocorre. Então existem algumas maneiras que são mais comuns de ocorrer. A primeira é depois de uma infecção nas vias aéreas, no nariz, na garganta, na adenoide. Por quê? Porque existe aqui dentro do nariz, ó, quando você tem a entrada do nariz, tá certo? E no final tem esse buraquinho, um buraquinho aqui que é a tuba auditiva. Então a tuba auditiva ela vai ligar o nariz com o ouvido. Então se eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, então essa conexão que vai dar lá no nariz até o ouvido, né, da criança. E quando você tem alguma obstrução da tuba auditiva, que geralmente vai ser causada por alguma infecção da via aérea, ou sinusite, ou um resfriado comum, ou uma adenoide muito grande, que também pode obstruir a tuba auditiva, pode começar a acumular dentro do tímpano secreção, pus mesmo, viu? O aspecto é de pus. Então, aqui eu tenho uma imagem de um paciente que nós atendemos. Então, você repara, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas essa parte esbranquiçada aqui é pus que está vindo desse buraquinho aí que eu mostrei para vocês nas peças anatômicas. Então o pus está vindo lá de dentro do ouvido, caindo aqui na rinofaringe. Rinofaringe é a parte superior, né, daquela comunicação do nariz com a garganta. E se você tiver um aumento da adenoide, por exemplo, que ocupe todo esse espaço aqui, você pode ter uma obstrução dessa entrada e também acumular pus aqui dentro. Então, quando o seu filho ele está reclamando de dor de ouvido, geralmente é no meio da noite, né, que a criança começa a sentir dor, é porque está com um acúmulo de secreção dentro do tímpano. E aí, qual é o tratamento para isso? A grande maioria das vezes a gente vai ficar só no tratamento medicamentoso, com remédios. Vamos fazer analgesia, uma analgesia forte. Vamos fazer, a grande maioria das vezes, precisar do antibiótico e tentar desobstruir essa passagem de ar, que é essa passagem do ouvido, que é a tuba auditiva, para você conseguir ter uma comunicação do ouvido com o nariz. E esse pus drenar pelo nariz e não estourar o tímpano, porque um dos riscos que você corre é que ocorra um rompimento da membrana timpânica, ele faça tanta pressão que ele estoura o tímpano e começa a escorrer secreção purulenta por aqui por fora e às vezes sangue. É comum o paciente chegar no consultório com sangramento do ouvido. Às vezes os pais ficam preocupados porque vem sangue, então conectam logo isso com alguma coisa do cérebro, alguma coisa na cabeça, mas na verdade tem a ver com a membrana do tímpano. Quando ela se rompe, é comum haver esse sangramento. Às vezes a própria pelezinha aqui externa pode provocar sangramento também. Então, a grande maioria das vezes, essas dores de ouvido de forma aguda vão ocorrer após um resfriado comum, após uma sinusite, após uma crise alérgica que você não está tratando de forma adequada e muitas vezes após o voo, após uma viagem. Porque quando você está decolando ou descendo, existe uma diferença de pressão dentro da cabine. Se a tuba auditiva não estiver bem pérvia, tiver alguma coisa obstruindo a tuba auditiva, você pode aumentar muito a pressão lá dentro da caixa timpânica
e com isso produzir um acúmulo de líquido dentro da caixa timpânica. Esse líquido, se ficar estagnado, a bactéria vai se aproveitar e vai acabar infeccionando. É o que a gente chama de uma otite média aguda. Então, essa aí é uma das principais causas daquela dor de ouvido que acorda seu filho de madrugada e você tem que acabar indo procurar o pronto-socorro para um alívio dos sintomas. Então fica de olho, principalmente criança começou com resfriado, alguma obstrução nasal, está com uma rinite logo no início, trata logo no início para que não venha evoluir com uma infecção do ouvido mais séria. Então é isso, hoje o nosso vídeo foi sobre otite média aguda e eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil e se puder, segue a gente aqui no canal, dá o like, compartilha o vídeo para que a gente possa estar sempre trazendo dicas para vocês aí. Um grande abraço.